Amém. Obrigado, Júnior. Um grande amigo mesmo. E é sempre um privilégio para a nossa casa estarmos aqui. Foi aqui que deu os primeiros passos na direção de Deus. E não foi uma obra minha, a obra é totalmente dele. Nada sem ele foi feito em minha casa, na minha vida. Muito obrigado, Divina. E é um privilégio sempre estar aqui, sempre trazer a palavra. Sempre desafiado a trazer algo que Deus coloca não só diante do meu coração, mas diante da minha casa, diante dos desafios da nossa vida. O texto que vou usar, vocês já podem abrir as suas Bíblias, fica no capítulo 15 do Evangelho segundo Lucas. Lucas, o evangelista Lucas, muitas das vezes é tido como o terceiro evangelho a ser escrito, mas a palavra de Deus, através da vida do evangelista Lucas, ela é muito detalhista. Ela é muito detalhada. É um evangelho que traz alguns detalhes que nenhum outro evangelho traz. Lucas está junto com Mateus e Marcos nos evangelhos sinóticos. Os evangelhos sinóticos são aqueles que, dentro do que você for lendo, você vai encontrar, na maioria das vezes, o mesmo assunto, a mesma parábola, o mesmo jeito de colocar o que Jesus fez, onde ele foi. Por quê? Porque provavelmente Lucas e Mateus tiveram o evangelho de Marcos como um ponto de apoio. Só que Mateus, ele escreve o seu evangelho aos judeus. Marcos quer apresentar a humanidade de Cristo. E o evangelista Lucas, ele quer trazer o sacerdócio de Cristo. Então as parábolas, tudo aquilo que Jesus foi falando, ele pegou e colocou em alguns capítulos, próximos um do outro. Às vezes Marcos e Mateus escrevem essas parábolas no desenvolver dos seus evangelhos, mas no evangelho de Lucas elas estão bem próximas uma da outra. E nesse texto que a gente vai ler o capítulo completo de Lucas 15, nós vamos ver que Lucas está falando que Jesus começou a falar sobre uma parábola. É uma parábola, só que ela é dividida em algumas partes. Nós temos em primeiro ali a ovelha perdida, depois nós vamos ver que está falando sobre a dracma perdida e depois sobre o filho pródigo. E no outro capítulo 16 vão por outras parábolas também. Então, meus irmãos, o evangelista Lucas provavelmente, alguns historiadores, alguns teólogos, alguns homens que dedicaram a sua vida para estudar a origem deste evangelista, acredita que ele estava entre os 70. Sabe aqueles 70 que Jesus envia? Provavelmente Lucas estava ali. Há outros que dizem que Lucas é o único escritor, o único que colocou a sua marca na Bíblia como o único que não era judeu de nascimento, que ele não era israelita, que ele era, Lucas é derivado do nome de Lucílio, que era de Antioquia, que foi evangelizado, que recebeu o evangelho através do ministério de Paulo, e a partir daquele momento ele começa a andar com Paulo. Eu acredito mais na primeira, que ele estava entre os 70. Por quê? Porque existe lá no capítulo 23 do mesmo evangelho, que Lucas dá detalhes dos dois discípulos no caminho de Emaús, e alguns detalhes que parece que é alguém que estava lá. Então, existem estudiosos que falam que Lucas era um dos dois discípulos que estava no caminho de Emaús, que Jesus trouxe de volta para Jerusalém, porque eles estavam se distanciando. Jesus aparece para eles, vocês já leram essa passagem, e Jesus vai seguindo ele pelo caminho ali, e começa a fazer pergunta para eles, depois entra e come o pão com eles, na hora que Jesus levanta o pão aos céus, parte e dá graça, os olhos deles se abrem, e eles falam, o Senhor estava aqui, e nós até então não tínhamos percebido. Então, é um relato muito detalhado. Então eu, como estudioso, bem pouco, diante dos grandes homens, creio que Lucas seja um dos 70. Assim como Jerônimo, um dos historiadores, lá nos primeiros séculos também, decretava que Lucas era um dos 70. Então o seu evangelho ele foi escrito para uma pessoa, o excelentíssimo Teófilo. Assim como o livro de Atos, porque eles acreditam que o evangelho de Lucas dá continuidade no livro de Atos. Até alguns daqueles que se juntaram para determinar que livros que entraria no canon, falou, olha, vamos colocar Lucas próximo de Atos, só para dar continuidade. Mas parece que a votação foi para colocar João ali em quarto lugar, como quarto evangelho. Vou tomar uma água aqui. Muito bom, Divino. Eu sempre gosto dessa água daqui. Eu acho que eu venho aqui só pela água. Não, estou brincando. Então, meus irmãos, o evangelho de Lucas, como eu disse antes, ele é muito detalhado. E estudiosos do grego original diz que é de uma
de um poder elevado, a forma que ele escreve. Ele era um homem muito dedicado e provavelmente muito detalhista. Por quê? Porque todas as palavras são muito bem escritas, muito bem colocadas. Então era um homem que conhecia o idioma grego com muito afinco. Paulo, em uma de suas cartas, chama Lucas de o médico amado, dando uma referência que esse evangelista também era estudioso da medicina. Então aí já vê, a maioria dos médicos são muito detalhistas. Né? Quero dizer, pelo meu cardiologista. Todos os cardiologistas que eu passava, não, você está bem, pode jogar futebol, tanto que você quiser. Achei um que falou, não, peraí, vamos ver. Pelo seu histórico, nós temos que analisar melhor tudo isso aqui. E me virou do avesso. E descobriu que eu tenho uma caixinha de gordura em uma das artérias. É 10%? É 10%, mas está lá. Ele achou. Então, assim, ele é muito detalhista, esse meu cardiologista. Um abraço aí para o Dr. Silvio. Então, meus irmãos, vamos ler, então, todo o capítulo 15 do Evangelho segundo Lucas. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Então, lhes propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca daquela que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, ponha-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E, indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessita de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E, tendo-a achado, reúne as amigas e as vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, dai-me a parte dos bens. Me dai a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. E então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores o meu pai tem, com pão, com fartura, e eu aqui morto de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponha-lhe o anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho gordo. Comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou os criados e perguntou-lhes, o que era aquilo? E ele informou, veio o teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava reconciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai, há tantos anos que lhe sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. E nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mataste um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que tenho é teu. Entretanto,
era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Pai querido, te louvo, te agradeço por mais essa oportunidade de aprendermos com a sua santa palavra. Ensina os nossos corações através do teu Santo Espírito. Sabemos, ó Pai, que não somos dignos de estar diante de ti, mas pela graça e pela misericórdia, pelo teu amor e pela fé em Jesus Cristo, o Senhor nos dá esse privilégio de hoje termos diante de nós a tua santa palavra, que é digna, Senhor, de separar os nossos corações ao meio, ao ponto, Senhor, de transformar as nossas vidas. Não é minha palavra, não é aquilo que vou dizer, mas é a tua palavra que traz transformação à vida de todo aquele que o teu Santo Espírito traz ao convertimento. Sabemos, ó Pai, que o teu amor e a tua misericórdia nos resgatou do lamaçal de pecado que nos encontrávamos. Mas o Senhor, por tua santa e misericordiosa graça, nos trouxe de volta, nos dando vida e vida em Cristo. E essa vida em Cristo sendo abundante, ao ponto, Senhor, de hoje podermos ser chamados teus filhos. É em nome do teu amado Filho Jesus que oro. Amém. Irmãos, hoje eu quero expor a palavra de Deus de uma forma expositiva. Nós vamos passar versículo por versículo, mas calma, não é o capítulo todo, tá? Não é o capítulo todo, é somente a parábola da ovelha perdida. A parábola da ovelha perdida, nós temos alguns personagens. E quais são eles? Os primeiros que aparecem aqui são os publicanos e os pecadores. Quem são eles? Os publicanos eram homens que trabalhavam para o Império Romano. Eles cobravam imposto dos judeus e repassavam aos romanos. Muitos desses homens eram corruptos. Cobravam mais impostos, guardavam uma parte para si e só dava aquilo que o império pedia. Então eles não eram bem vistos pela população de Israel. Então um publicano era, para vocês terem ideia, como se fosse uma meretriz, uma mulher da vida, um homem, um vagabundo. E os pecadores? Quem eram essas pessoas? Alguns fariseus chamavam essas pessoas de homens da terra. Esses homens da terra eram pessoas que não guardavam a lei ou não aprendiam a lei como os fariseus, os saduceus e os essênios. Muito obrigado. Não eram homens comuns. E por que muitas das vezes eles não aprendiam? Porque os fariseus e principalmente os escribas não os ensinavam. Por quê? Porque eles não poderiam ter contato com eles. Na maioria das vezes, um fariseu não dava a sua filha a casamento a um homem da terra. Ele preferia que essa moça fosse atada pelos pés e pelas mãos e jogada para um leão, do que se casar com um homem da terra. Não eram bem vistos. E quem eram os fariseus? Quem eram os escribas? Os fariseus eram como se fosse um partido religioso. Não, melhor, era um partido religioso. Eles eram todo pomposos, guardavam o sábado, tentava não demonstrar as suas falhas diante das outras pessoas. Então era aquele que era pecador em secreto e santo diante da comunidade de Israel. Eram muito respeitados pelos homens e mulheres da terra, eram muito respeitados pelos escribas e tinha toda essa pompa. Mas parece que Jesus não gostava muito desse pessoal, porque Jesus entendia que havia mais religião naqueles homens do que a verdadeira palavra. Que eles carregavam em si uma aparência, mas que na verdade eram sepulcros caiados, raças de víboras, como o próprio João Batista os chama. Quando eles vêm na direção de João Batista fala: o que vocês vêm fazer aqui? Vocês acham que a ira de Deus não cairá sobre vocês? Raças de víboras. Então, eles olhavam para Jesus e murmuravam: este anda com pecadores, e não somente anda, ele não está na presença de pecadores, mas ele senta e come com eles. Um fariseu nunca faria isso com o homem da terra. Nunca faria isso com um pecador, uma meretriz. Não. Eles tinham uma aparência a zelar. E quem eram os escribas? Hoje nós chamamos de rabinos. Eram homens que, com muita facilidade, expunham frases de outros rabinos. A pessoa chegava até eles para aprender um pouco mais sobre a lei de Deus e eles mostravam frases maravilhosas que algum outro rabino tinha dito. Quando as pessoas olhavam para Jesus, em um dos textos bíblicos, eles falavam: este fala como alguém que tem autoridade. Por quê? Porque os escribas não faziam isso com esta
eloquência, com esta facilidade e principalmente com esta verdade. Por quê? Porque sempre eles expunham algo que alguém já tinha falado. Eles não eram tão dedicados assim com aquilo que eles foram chamados para fazer. Em nossos dias nós temos muitos fariseus, muitos pecadores, muitos publicanos e muitos escribas. Então nós temos aqui também, quando Jesus começa a falar, o pastor, ele fala, um homem tendo 100 ovelhas. Quem tinha 100 ovelhas naquela época? Ou era toda a comunidade que tinha os seus pastores que cuidavam das ovelhas, ou era alguém que sobressaía. Cada pastor cuidava de mais ou menos 12 ou 10 ovelhas. Este tinha 100. Então ele tinha vários pastores a trabalhar para ele. Então ele era o pastor, ele era o homem. Quem é essa pessoa? O próprio Cristo. Porque nós somos a ovelhinha perdida. Já dando spoiler, né? Nós somos essa, que foi encontrada ou será encontrada pelo pastor, que conta as suas ovelhas, que conta as suas ovelhas toda tarde em seu aprisco. Então ele era o pastor. E ele não manda um dos seus pastores a buscar a ovelha. Ele vai atrás da ovelha. Foi isso que Cristo fez. Por mim e por você. Ele se despiu da sua glória. Ele veio em forma humana, rejeitado por muitos, mas ele se tornou a pedra angular. Ele se despiu de sua glória, caminhou como servo, andou entre pecadores, expôs o seu evangelho a eles, porque era isso que os fariseus estavam murmurando. Jesus estava a oferecer a salvação para aqueles que os judeus olhavam e falavam, Deus não tem alegria quando um deles se converte. Jesus diz, eu me alegro quando um deles retorna de seu caminho pecador. Houve festa nos céus, quando cada um de nós que teve a oportunidade de os olhos de Jesus a nos buscar e nos chamar para o seu aprisco. Nós éramos essa ovelhinha perdida. E continua. O texto fala que ele é o pastor que deixou as 100 ovelhas para ir atrás de uma que se perdeu. E onde ela se perdeu? No deserto. E o que era o deserto na Judéia, irmãos? Era uma faixa de terra aonde as ovelhas pastavam. Porque do lado direito era abismo, do outro lado era abismo. Uma ovelha que se perdia ali naquela região, na maioria das vezes era encontrada morta. Por quê? Porque existiam ribanceiras, precipícios, escavado nas rochas. Elas caíam lá dentro, se machucavam. Mas a palavra de Deus diz que o pastor, o homem, deixou as suas 99 ovelhas em segurança no deserto e foi atrás daquela que se perdeu. E ele foi por quê, meus amados? Porque ele as conta todas as tardes em seu aprisco. Então ele começou a contar. E um dos seus pastores falou, ei, está faltando uma. Ele poderia ter simplesmente falado, vai atrás dela, ela faz parte do seu rebanho. Mas ele sabe que ele é o verdadeiro dono do rebanho. E Jesus, ele é ótimo a encontrar. Ele é um ótimo rastreador. Ah, mas eu estou tão fundo nos meus pecados, divino. Eu estou tão denso nas trevas. Ei, eu estou falando do pastor das ovelhas. Não é qualquer um. Eu estou a falar daquele que deixou as suas 99 e foi atrás da que se perdeu. E ao encontrar o que ele fez, ele a colocou sobre os ombros. Sabe onde estamos agora? Você sabe onde cada um de nós está agora? Nos ombros de Jesus. Os ombros dele é largo, suportou a cruz. Esses ombros que suportou todo o pecado da humanidade sobre si, hoje ele está a nos sustentar. Porque um dia em nossa história, ou seremos resgatados ou fomos resgatados. Porque há pessoas aqui que ainda não foram resgatadas. Há pessoas aqui que foram resgatadas. Há pessoas aqui que ainda se encontram perdidas no deserto. O deserto dos seus pecados. O deserto das suas angústias. Das suas incertezas. Das suas fraquezas. E Cristo está à sua procura. Porque o texto diz que ele deixa as 99 em segurança e vai atrás da que se perdeu. É ele quem vai. E deixa eu te falar algo. Ele nunca volta sem ela. Não tem como o pastor de nossas almas voltar sem que nós estejamos em seus ombros. É lá que nós nos encontramos seguros. E ele traz, e simplesmente ele só traz e fala, ei, volta aí, para onde você devia estar, para onde você não saiu, ou para onde você saiu. Por algum motivo você se perdeu, mas então fica aí. Não, ele fala que ao retornar, o que o texto diz? Que ele se alegra, e ao retornar, ele chama. Sabe-se lá, talvez pode ser os pastores que trabalhavam para ele.
os seus amigos, os vizinhos, e faz o quê? A mesma coisa que o pai do filho pródigo fez, uma festa. A mesma coisa que a mulher que perdeu a sua dracma perdida fez, uma festa. Se alegrou. Por quê? Porque aquele que estava perdido foi encontrado, aquele que estava morto reviveu, aquele que estava perdido no deserto foi trazido de volta. Por quem? Por mim? Por você? Não, por ele. É o Espírito dele que faz com que eu e você retorne ao caminho de pecado que eu e você andávamos antes. Não há nada em nós que seja atrativo a ele, mas por algum motivo, ele nos quer. Eu não sei por quê. Os fariseus não sabiam por quê. Os escribas, mesmo sabendo toda a lei, não sabiam por quê. Por que que ele senta e come com pecadores? Por que que ele vai atrás daquela uma que se perdeu, do seu rebanho de 100? Ele tinha 100, perdeu uma. Era uma. Eu e você às vezes abrimos mão de um. Ele deixa as 99. É em segurança, tá? É no deserto, na segurança dos pastores, para ir atrás daquela que se perdeu. O texto continua. Ele faz uma festa. E quem não gosta dessa festa? Os fariseus, os escribas e o irmão mais velho. Os fariseus, que eram o partido religioso da época. Os escribas, que eram aqueles que achavam que detinham a salvação em suas mãos. E Jesus fala para ele: há lugar para pecadores. Há lugar para os homens e mulheres da terra. Há lugares em meu reino para prostitutas, para bêbados, para alcoólatras. Ah, divino, então eu, na condição que eu estou, eu posso entrar no reino de Deus? Não. Não. Não pode. Porque então lá seria uma bagunça. E aí os escribas e fariseus que se convertem não queriam entrar lá. Porque o que esses homens e letrados da época faziam eram olhar e ver se estava na letra. Ah, divino, então o que devo fazer? Voltar a Cristo. Deixar que Ele te encontre. Ao ponto de Ele transformar a sua vida. Nós estamos na presença de Deus como queremos? Não. Há uma transformação, uma regeneração, uma mudança de vida. Eu estava indo para a esquerda e agora vou para a direita. Sou eu, na força do meu braço? Não, é Cristo, o seu Espírito que faz essa transformação em nossas vidas. E o que devo fazer? Render. Parar de lutar. Parar de se colocar como um empecilho para que o Espírito Santo haja na sua vida. Esse é o caminho. Nós somos a ovelhinha. Nós somos a dracma que se perdeu. E algo agora para a igreja. Irmãos, nós não podemos confundir a parábola da ovelha perdida, a parte da parábola da dracma perdida com o filho pródigo. Primeiro, a ovelha que se perdeu era uma ovelha. E o que a ovelha faz? Se perde. E o que o pastor dessa ovelha faz? Ele vai atrás dela. A dracma perdida, ela se perdeu aonde? Dentro de casa, dentro da igreja. O que ele vai fazer? Ele vai varrer, ele vai tirar toda a religiosidade, arrancar tudo aquilo, até encontrá-la. E vai ajudá-la a retornar aquilo que ela era antes. Mas e o filho pródigo? Quem é o filho pródigo? É aquele que pegou tudo que tinha e foi para longe. O pai foi atrás dele? Não. Ele caiu em si. O rebelde precisa cair em si. O rebelde precisa cair em si. Nós esperamos ele como os trabalhadores do pai. E na hora que o pai fala, mata o novilho gordo, porque vamos festejar. Nós vamos festejar junto. Ou nós vamos ser o irmão mais velho, não querer entrar na festa depois que ele volta. Mas não é obrigação nós irmos atrás do rebelde. O rebelde, ele saiu porque quis. Ele saiu porque não se colocou dentro daquilo que a palavra de Deus queria que ele fizesse. Ele só pega tudo que tem e vai para longe do pai. E caindo em si, ele retorna. E de longe, quando ele retorna, o que eu falei? Retorna. Aí sim, o pai vai ao encontro dele. Coloca as sandálias em seus pés. Coloca a roupa da família. Coloca o anel da família em seus dedos. E fala, este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Aí nós fazemos a festa. Eles vão retornar. Nós temos que estar preparados para fazer a festa. Mas o filho perdido voltou de qualquer jeito? Não, ele disse, pai, pequei contra os céus e diante de ti. Não quero ser mais um destaque da igreja. Me trate como um dos trabalhadores. Aí cabe ao pai dizer se ele vai ser um dos trabalhadores ou vai ser filho da família. Vamos colocar de pé? Pai, nós sabemos que o Senhor enviou
o teu Santo Espírito, para nos converter, para fazermos esse caminho de volta. O Senhor vai ao nosso encontro na parábola da ovelha perdida. Eu sou uma ovelha, Pai, que estava perdida. Cada um na minha casa era uma ovelha que o Senhor resgatou. A prova disso é a Alice. Só o Senhor sabe o que poderia ter acontecido com ela e conosco, se ela não tivesse sido trazida por Ti. Somente o Senhor sabe. Não há nada em nós, Senhor, que chame a Tua atenção. Não há uma bondade sequer em nosso coração. Nós somos maus, mas o Teu Espírito nos busca, assim como a ovelha perdida. Pai, se estamos perdidos dentro dessa casa, faça como uma mulher. Vai à casa, Pai. Nos encontre. Nos encontres. Liga a Tua luz, Senhor, que é a Tua palavra em nossos corações, para que possamos ser encontrados por Ti. E também, Senhor, se em nosso coração há rebelião ao ponto de querermos sair, e se sairmos, Pai, nos faça cair em si. Porque às vezes nós queremos nos fartar com aquilo que não é próprio para nós, o que o mundo nos oferece, a sujeira que esse mundo tem para nós. Então, Pai, nos faça, através do Teu Santo Espírito, cairmos em si e retornar humildes, ao ponto de dizer: Pai, pequei contra os céus e contra Ti. Não sou digno de ser chamado Teu filho. Trate-me como um de Teus empregados. E essa humildade, Senhor, que somente o Teu Santo Espírito pode trazer aos nossos corações, ela seja, Senhor, viva e verdadeira, ao ponto de sermos transformados por Ti, Senhor. Oh, Deus amado, obrigado, Pai, pelo Teu amor e Tua misericórdia, e que a Tua graça esteja sempre sobre nossas vidas.